Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, nós estamos aqui então com o André Tropiano. O André Tropiano, ele é engenheiro agrícola, que vai nos dar a diferença de engenheiro agrícola e agrônomo, que não é a mesma coisa. E ele é especialista em drone, ele tem uma empresa que ele trabalha com drone e ele vai nos explicar como funciona. André, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite aí para bater um papo com a gente, para explicar. Primeira explicação. Qual é a diferença de engenheiro agrícola para agrônomo? Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. O engenheiro, eu gosto de falar a definição, engenheiro agrícola, ele é puramente engenheiro, é engenharia pura. Eu sou formado na Unicamp em 2014, as matérias básicas são todas com as engenharias. Fiz matérias básicas de cálculos, físicas e químicas, tudo com engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, na matemática, fiz matéria na computação, as matérias básicas. Depois a gente migra para a área de agrícola, né? Então, a minha área é mais voltada para a gestão de projetos, desenvolvimento, tecnologia, planejamento e a área, essencialmente, de exatas. O meu curso ele não se enquadra na área de agrárias. O curso de agronomia ele se enquadra na área de agrárias, por mais que a gente tenha nomenclatura de agronomia e engenharia agronômica. Mas tem diferenças. O meu curso ele se enquadra na área de ciências exatas. Então, aí a gente tem essas diferenças, tanto em enquadramento quanto no profissional que sai formado. Eu falo que a engenharia agrícola, quando eu entrei, eu tinha que tomar muito cuidado para tanta área que eu via, para não tomar cuidado, sair de lá sem saber nenhuma área, se especializar em nada. Porque a gente... você sai um pouco de engenheiro mecânico, sai um pouco de engenheiro elétrico, sai um pouco de engenheiro químico, sai um pouco de agrônomo também, né? E aí você tem que tomar cuidado para não sair sem nada, né? Tentar se especializar numa área e tentar se dedicar àquilo. Você foi para qual área? Eu fui para a área mais da engenharia mecânica, de planejamento, gestão de projetos, identificação, consultoria, né? Ah, legal. A sua empresa, ela trabalha com o quê? A minha empresa, eu comecei com ela da seguinte maneira, eu formei em 2014, no meu ano não fiz estágio, não era obrigado estágio. E aí eu comecei a fazer um estágio por minha opção, numa fazenda de laranja aqui na região. Fiz 4 meses e saí e falei assim, eu quero caminhar com minhas próprias pernas. Falei, vou aplicar tudo que eu aprendi na faculdade. Vai ser difícil, mas eu vou tentar aplicar. Então, qual que é o principal foco? É você ir na propriedade, conversar com o produtor, ver qual que é o problema dele. O produtor fala, eu não estou produzindo. Vamos identificar o que está acontecendo. Você não está produzindo por causa disso, então o senhor tem que fazer isso. A minha empresa, o principal foco é esse. Eu apliquei um defensivo que não era para queimar e queimou toda a minha plantação, matou minha plantação. O que eu fiz de errado? Então vamos investigar. É um processo meio que investigativo, né? A gente vai investigar o que está de errado e dar a solução para o produtor, falar para o produtor o que ele tem que fazer. Paralelo, e aí veio a ideia de comprar um drone. Falei assim, com o drone pode me auxiliar, né, nesses trabalhos com imagens aéreas. E eu tinha um interesse bem forte em imagens aéreas. O meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso foi com imagens aéreas. Mas na época não com drone, com imagens de satélites. Sei. Eu fiz previsão de safra de cana-de-açúcar com imagens de satélites. Então eu já tinha uma base. Então eu comecei a trabalhar com essas imagens. Fui em São Carlos, fiz cursos vinculados com a Embrapa para ter contato com novos softwares, novos meios de manipulação de imagens para ir usar esse drone na área rural. O foco da empresa é esse. Paralelo, a gente executa perícias ambientais, perícias judiciais, contaminação de solo, algumas perícias trabalhistas, que faz também paralelo a esse trabalho. E o drone ajudando também em perícias, imagens, constatar algumas coisas. Dá um caso prático para nós como você usa o drone.
um produtor me contatou, falou assim para mim, André, eu plantei uma área de soja, e só que está com muita falha. Eu queria saber o que dá para você falar para mim daquilo lá. Falei, tudo bem, vamos lá. Olhei, cheguei lá, era nitidamente que estava feio. Ele tinha feito muita coisa errada no plantio. Aí eu falei assim, eu vou filmar para você e eu consigo te mostrar quanto você perdeu de dinheiro. Ele falou, será? Eu falei, sim, eu consigo te mostrar. O cara duvidou. Eu falei, quando o cara duvida, é até melhor pra gente, né? Exatamente. E aí eu peguei e filmei a área. Filmei a área, coletei inúmeras imagens, levei para o escritório. Como que faz essa coleta? Por exemplo, você tem um retângulo, você passa várias vezes... Na verdade é o seguinte, eu levanto ele e faço tomada... Primeiro eu faço filmagens, eu filmo, para eu ter ideia do que eu preciso na hora de trabalhar as imagens, para saber como que é a área vista de cima. E depois eu venho batendo as imagens. O meu drone, no meu caso, eu não consigo ter esse controle de quantas imagens eu vou bater por tempo. Hoje, drones mais sofisticados da área rural fazem isso, né? O meu, eu vou andando e vou batendo a imagem que eu acho essencial ali, como, entre aspas, provas do que eu preciso para fazer o meu trabalho, né? E aí eu pego essas imagens, levo, jogo num software, e aí é um software... O meu, hoje, eu trabalho com a versão paga, mas é a mais simples, tem umas versões mais caras, chama Syscob, é um programa desenvolvido pela Embrapa, né? Especificamente para as imagens aéreas com drones. Então, e aí, o que eu ia analisar ali? Eu ia analisar quanto ele deixou de produzir, quanto ele perdeu de semente. Por quê? Porque ele plantou errado. Então, tinha muitos lugares que deixou de cair semente. Então, a planta de soja, que ela tem, vamos falar no modo grosseiro, para quem não é da área e está assistindo, ela é uma toceirinha, é um pezinho, e ela já estava bem alta, então você conseguia, vista de cima, você conseguia nitidamente falar, aqui tem um pé de soja, aqui não tem um pé de soja, né? E aí eu joguei no programa, e aí você joga na inteligência dele, você fala, isso aqui é soja, isso aqui é solo exposto, ou isso aqui é palhada, né? E aí você joga, sei lá, 100 pontos dizendo para ele que aquilo é soja. E você joga 100 pontos dizendo para ele que uma determinada cor, um determinado ponto é solo exposto ou é palhada. E aí ele fica com essa inteligência e você roda. Você roda, sei lá, 25 imagens, eu rodei 30 imagens, e aí ele me dá esse valor. Ele me dá, nessa propriedade a gente tem 80% de solo exposto e 20% de solo exposto e 80% com soja. E ele dá esse número. Ele dá esse número. Exemplo, ele dá que tem 8 hectares de solo exposto. Pô, então em 8 hectares, se ele plantou num espaçamento de 30 centímetros ou 45 centímetros por pé, ele está perdendo tantos pés. Tal pé produz tanto, você perdeu tanto em produtividade só com um erro no plantio. Eu mostrei para ele que nesse plantio, numa área de 2 hectares, ele perdeu R$3.000. Em 2 hectares. Ele plantou 100 hectares. E o que esse erro no plantio aí? Faltou uma orientação? Faltou orientação técnica na plantadora. Na máquina que estava plantando. Ele falou, pô, mas minha máquina era nova. Eu falei assim, mas faltou regulagem. Faltou uma pessoa que saberia mexer. E esse caso é um caso curioso por conta do seguinte, 1 ano antes ele me chamou para uma falha de plantio que ele tinha feito com milho. E aí ele me chamou, fez o orçamento, e aí a gente passou para ele, o orçamento para a gente te auxiliar na próxima cultura que você for plantar com tudo, desde análise de solo, plantio, tudo, até o final, fica tanto, né? E ele, não sei por qual razão, por motivo dele, não aceitou, tá? E aí aconteceu que na próxima safra ele me chamou de novo para identificar o que tinha acontecido. Porque deu o mesmo problema. Porque deu o mesmo problema. E faltou mão de obra técnica ali. Então, nesse caso, o drone foi uma moeda-chave de contraprova para eu poder mostrar o que estava acontecendo ali. E na perícia você usa como? Na perícia, é mais para ilustrar, mostrar na maioria dos casos, é o juiz que nomeia a perícia, é o juiz que pede uma perícia. Dificilmente você pega um advogado que te pede, né? E para você mostrar para o juiz aquilo que você viu no local, né?
aquilo que você viu no local. Um exemplo, eu peguei uma perícia de uma madeireira, uma chacrinha, que era vizinha de uma madeireira, uma chacarazinha. A proprietária notificou a madeireira ou processou a madeireira que ela estava despejando resíduo de produto de lavagem de madeira no solo, enquanto a madeira ficava secando, de tratamento de madeira, estava pingando no solo. E aí o drone me auxiliou, eu tive que ir em loco, isso com certeza. Sim. Você faz uma análise de solo, você faz análise de água, de poço, análise de frutas da propriedade, tudo. Mas nesse caso, o drone me auxiliou para mostrar qual era a real distância entre a propriedade, onde estava a madeireira, onde era tratada. Então eu tirei fotos do local, subi com ele, tirei uma foto aérea, que ali você pode ter uma ideia de qual a distância, qual a localidade, se realmente tem escoamento de água, tudo. Aí você consegue comprovar, você consegue explicar melhor. E você comprovou que deu Nesse caso, não deu contaminação. Não deu contaminação. Não deu contaminação. Nesse caso, não. Porque daí facilita para o juiz, né? É uma coisa técnica. Fica mais... na verdade é o seguinte, quando o juiz pede, quando ele pede nesse caso, é que ele não tem capacidade técnica para avaliar. Né? Então ele indica uma mão de obra, ele precisa de um técnico. Então ele pede para você ir lá. Só que aí, nesse caso, você tem que coletar todas as informações para mostrar para ele, para convencer o juiz de que aquilo é ou não, se condena ou não, existe ou não aquilo que ele pediu para você identificar. Então é mais uma ferramenta para você mostrar para ele, para você justificar aquilo que você está falando. Ótimo. Pessoal, no próximo bloco nós vamos continuar conversando com o André, e o André vai falar especificamente a respeito dos drones, os tipos que ele conhece e a legislação, porque recentemente a ANAC regulamentou o uso dos drones. Aguarde que voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.